Assombrados pela guerra, com medo de falar, recorrendo ao álcool, como a Rússia está falhando em tratar soldados com estresse pós-traumático. Interessante que sempre que tem uma guerra ou algum evento, como, por exemplo, um evento que envolve trauma, né? Como, por exemplo, o 11 de setembro, os pesquisadores, eles se movimentam, digamos assim, para ir atrás de informações, porque são eventos que a gente não consegue reproduzir em laboratório e que causam uma alteração significativa no organismo, né? É um trauma muito grande que a gente não consegue reproduzir por razões óbvias. Eu lembro que o desastre das Torres Gêmeas foi um evento muito importante para a ciência, porque deu para a psicologia, infelizmente, aconteceu isso, e aí alguns pesquisadores aproveitam esse momento, né, e tiram coisas positivas disso. Foi no desastre de 11 de setembro que nós descobrimos, por exemplo, que sempre depois de um trauma, a gente não pode fazer o debriefing, né? Quando uma pessoa passa por um trauma, você não pode pedir que ela relate o que ela acabou de ouvir, ou ver, ou presenciar. Porque as pesquisas feitas com pessoas no 11 de setembro que viram o avião bater, ou estavam dentro do prédio, ou estavam nas redondezas e viram toda aquela muvuca acontecendo, essas pessoas, quando perguntadas logo depois ali para as pessoas, né, pelos guardas e pelos policiais e tal, o que você acabou de ver, relate tudo. Quando você vê a saúde mental dessas pessoas lá na frente, elas apresentaram uma maior probabilidade de desenvolver transtorno do estresse pós-traumático. Então, olha que interessante, um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, os pesquisadores foram olhar a diferença entre aquelas pessoas que fizeram o debriefing depois da tragédia e aquelas pessoas que não fizeram. Aquelas pessoas que relataram o que vivenciaram foram as pessoas que mais desenvolveram um transtorno do estresse pós-traumático. Então, olha só que importante para nós. Sempre que uma pessoa sofreu algum trauma, algum acidente de carro, qualquer coisa que seja traumática, perda de um familiar, briga, viu alguém morrer, a última coisa que você pode fazer para ajudar essa pessoa é perguntar o que ela acabou de ver. Por incrível que pareça, eu sei que é meio paradoxal, mas é melhor você deixar. Se a pessoa quiser falar, obviamente, você não impede, mas você não vai pedir detalhadamente que ela relembre daquilo, né? Então, beleza. Vida de pai não é fácil, né, galera? O sono tá chegando cedo. Isso que ontem eu dormi bem cedo. Muito bem, então essa matéria da BBC News, que se passa na Rússia, né, na guerra da Rússia, traz algumas notícias, alguns dados para nós. Vai para baixo aí, diretor. Se der para dar mais um Ctrl mais aí para aumentar um pouquinho a tela. Aí, ó, show de bola. A maioria dos soldados não quer fazer terapia, explica Tatiana, nome fictício, que é psicóloga voluntária do projeto Family Heart, financiada pelo Estado russo. Eles frequentemente me dizem que eu não posso entender o que viveram, porque não estive na linha de frente ou temem que eu não consiga suportar o relato das experiências deles, conta a BBC News russa. Segundo ela, a alternativa preferida é sair para beber com os amigos. Acredita-se que milhares de soldados russos estão retornando da Ucrânia com problemas de saúde mental, incluindo o transtorno do estresse pós-traumático. No entanto, profissionais da área afirmam que, desde que o Kremlin iniciou a invasão em grande escala, há 3 anos e meio, as autoridades não conseguiram implementar um sistema eficaz de apoio psicológico aos veteranos. Como explica Tatiana, o retorno à relativa tranquilidade da vida civil pode despertar agressividade descontrolada em alguns veteranos. Um colega meu teve um paciente que entrou em um café e começou a agredir os clientes apenas por estarem sentados ali relaxando. Então, eu fiz um podcast com um cara que tá que lutou na guerra da Ucrânia. É um podcast que tá lá no Wesley Podcast, é um podcast bem pouco assistido, não é tão assistido quanto alguns, já é mais velho, não é um podcast de conteúdo técnico, então ele não faz parte daquele hall de podcasts atemporais, mas ele é um brasileiro que foi, eu acho que agora ele tá lá inclusive de novo, a guerra da Ucrânia.
lutar em prol da Ucrânia. Sem entrar no mérito de Ucrânia, Rússia, quem está certo, quem está errado, isso é uma coisa que não vem ao caso agora. Fato é que os relatos dele no podcast foram muito, muito assustadores. Ele viu o amigo dele perder a perna pisando numa mina. Parece que os russos, pelo que ele me relatou, utilizam um tipo de granada que não mata a pessoa quando a pessoa pisa na granada, mas destrói a perna e o pé da pessoa. Por que não mata a pessoa? Por que eles não fazem uma que mate a pessoa? Porque um soldado sem uma perna ou sem um pé é muito, por incrível que pareça, em termos logísticos, dá muito mais trabalho para a equipe dele do que um soldado morto. O soldado morto, grande parte das vezes, eles não levam o corpo do cara embora, porque estão no meio do tiroteio e tal. Agora um soldado com um pé destroçado tem que carregar o cara, etc. Então os russos fazem essas bombas que estouram o pé da pessoa só, né, e não matam, é o segundo relato dele. E ele falou que viu vários amigos deles perder o pé. Ele carregou um amigo que estava com um pedaço da cabeça mostrando o cérebro. E aí são vários relatos muito fortes, assim, de ficar dentro de umas cabanas sem conseguir ter provisão alguma por semanas, tomando água suja. Ele disse que eles recebem até um canudinho que filtra um pouco a água para tomar de poças no chão. É lugar com neve, frio, munição fraca, aí você fica ouvindo barulho de drones e depois você fica imaginando esses drones dentro da cidade onde você está, porque ele veio para o Brasil e ele teve muita dificuldade, por exemplo, de ficar aqui em Florianópolis um dia para a gente conseguir fazer o podcast, porque aqui em Florianópolis tem um bairro chamado Ingleses e outro chamado Jurerê Internacional, que é basicamente um lugar onde tem muito imigrante russo, né? E o cara descobriu isso. E aí ele ficou paranoico, achando que os russos iam seguir ele, e etc, etc, né? Então, assim, é um cara que tá com a cabeça totalmente, ele falou isso no podcast, totalmente bugada, porque ele tá com traumas, né? Ele tem medo de barulhos, de bombas, de fogos de artifício, porque ele acha que é tiroteio. E isso tem um correlato. Pode tirar da tela aí para eu explicar rapidinho aqui, Leandro. Isso tem um correlato neurobiológico, tá, galera? Nós sabemos que as nossas memórias ficam em sistemas de neurônios que se conectam e se fortalecem, né? Relembrando, nós temos 84 bilhões de neurônios, 86 bilhões de neurônios. Esses 86 bilhões de neurônios com B fazem conexões entre si, cada um desses neurônios se conecta milhares de vezes. Isso gera uma rede interconectada muito complexa. Essa rede interconectada complexa, nessas conexões que a gente chama de sinapses, ficam as memórias. Então, sempre que alguém perguntar para você aonde que ficam as memórias não ficam numa região específica do cérebro. Você talvez escute que elas ficam no hipocampo ou no cerebelo. Na verdade, as memórias elas se formam inicialmente no hipocampo e conforme elas amadurecem, elas vão para áreas do nosso córtex. Córtex vem da palavra casca. Então, o seu cérebro tem uma casca que é grossa, né? Tipo uma laranja. O seu cérebro tem aquela casca que não é a caixa craniana, nem as meninges, é a parte cerebral mesmo, que tem uma... E não é uma casca dura, né? Casca só no sentido de... É uma coisa que... É a parte de fora do cérebro, assim, digamos, a mais fronteiriça, digamos assim, do órgão, é uma região que a gente chama de córtex, faz parte do cérebro, tá? Essa região é para onde as memórias migram, digamos assim, depois que elas ficam memórias de longo prazo, se transformam em memórias de longo prazo. Essas memórias ficam conectadas, então, entre sinapses, ficam nas sinapses, e quando você lembra de alguma coisa, são vários neurônios que se ligam, entre aspas, no seu cérebro, fazendo você lembrar daquela informação. Beleza? Isso desde memórias implícitas, que são aquelas memórias que a gente não sabe que sabe, digamos assim. Por exemplo, você não precisa pensar todas as vezes que vai ligar o pisca do carro. Você liga o pisca do carro meio que intuitivamente. Você não precisa pensar, vou acelerar, vou debriar, vou virar aqui, vou pegar a mão no volante e virar o volante. Não, é uma memória mais de procedimento. Isso também fica no seu cérebro, nesses engramas que a gente chama, esses pontos de conexão entre os neurônios.
E também as memórias que a gente chama de explícitas, que são as memórias que a gente sabe que sabe, tipo qual que é a capital do Brasil, do que influenciou a guerra entre Ucrânia e Rússia, o que é um neurônio, memórias que a gente sabe que sabe, né? Ficam tudo nessas conexões que a gente chama de engramas, tá? Aí a gente tem que discutir para compreender a relação disso, da live de hoje, né? Do termo memória com o nosso... com os russos, com TEPT, com transtorno do estresse pós-traumático, na sigla TEPT, nós temos que discutir o que aumenta, o que faz com que essas memórias se fortaleçam. E uma das coisas que mais influencia na formação de memórias, galera, é o aspecto emocional. Raramente nós vamos armazenar coisas que não nos interessam, beleza? Não tem por que nós guardarmos no nosso cérebro uma informação que não nos interessa, que nós não temos motivos para guardar essa informação. E aí vocês lembram das aulas do reservatório de dopamina, que motivação, cientificamente falando, não é entusiasmo ou alegria ou aplaudir o sol, como muita gente acha. Motivação é um motivo para a ação. Nas memórias, funciona de uma forma parecida. Se você não tem um motivo para lembrar de alguma coisa, o seu cérebro não vai armazenar aquela informação. Eu já faço arco aqui, eu estou construindo um arco narrativo para chegar no TEPT. E talvez vocês já estejam até intuindo aonde eu vou chegar. Mas se você não tem um motivo para armazenar aquela memória, para que o seu cérebro vai gastar energia cara? Inclusive, o cérebro é um órgão caro, tem 2% da massa do corpo, gasta 20% da energia diária, então ele é muito caro, especialmente a região cortical, que é onde ficam essas memórias, se a informação é irrelevante. Né? Por essa razão, o aspecto emocional é fundamental na formação das nossas memórias. O que vocês estão vendo aí é um neurônio, tá? Esse neurônio tem um núcleo, lá em cima diz núcleo, ó, onde diz CRE e CREB1. Estão vendo? Beleza. Esse braço é inteiro é o neurônio com esses dois chapeuzinhos, esses dois cogumelinhos aqui no lado. E aqui mais no lado vocês têm uma caixinha vermelha chamada LTP precoce e lá embaixo uma caixinha azul chamada LTP tardia ou nova sinapse, né? O que eles estão dizendo aqui, o que essa figura mostra, é uma figura de um livro do Eric Kandel, basicamente é que quando existe uma sinapse ali no LTP precoce, isso é uma sinapse, tá? Você tem a liberação de GLU, que é o glutamato, que atua em receptores NMDA e receptores AMPA. Não interessa agora, tá? Mas vejam a cascata de eventos na flechinha azul. Ocorre ali a LTP tardia, que vai ativa a adenilato ciclase, a MP cíclica, vai lá e faz o CREB ativar uma série de efetores que vai fazer com que atue em outra sinapse. Agora bota o outro aí. A outra imagem. Essa imagem aqui mostra que aquele evento ali, digamos assim, depois de acontecer várias vezes, basicamente o que essa imagem está mostrando? Está mostrando o núcleo também, todo o CREB1 lá, mostra toda a síntese de proteínas, não vou explicar isso aqui, tá? Mas mostra ali, ó, se vocês forem ver ali no item 5, ali, ó, diz crescimento de novas conexões sinápticas, que culmina nesse bracinho que tem aqui saindo, né? Isso daí pode tirar da tela, só expliquei aí para vocês verem a complexidade do que eu estou tentando explicar para vocês. Isso daí é neuroplasticidade. O Eric Kandel mostrou isso. Você se comporta, o seu comportamento atua nos seus genes, que produzem genes para produzir novos braços neuronais em você. Não tem como produzir essa mudança neuroplástica sem aspectos emocionais. É por isso que eu insisto, você vai aprender se você tiver emoção envolvida. E emoção aqui não é, meu Deus, eu estou muito feliz estudando, meu Deus, eu estou muito alegre fazendo alguma coisa. Não, emoção é aquilo ali importar para você, realmente importar. Sabe? É aquilo realmente importar mesmo, não tem outra palavra. Tá?
E aí os soldados russos, né, acho que nem precisa terminar de ler a matéria, vamos passar lá a matéria rapidinho, ver se tem mais alguma coisa útil. Vai para baixo aí. Mais. Moscou não divulgou o número total, o presidente Vladimir Putin, de acordo com o centro, TEPT, segundo o Centro Russo de Psiquiatria, entre 13% e 11% dos soldados que lutaram na linha de frente devem sofrer transtorno. Esse número deve ser bem maior. Em casos de ferimentos graves, o risco de desenvolver o transtorno aumenta para agora sim, 14% e 17%. Desde o início da invasão. Vai para baixo, vai. São pessoas perigosas, eu posso torná-las menos perigosas, mas é um desafio, todos temos que falar. Aí, eu acho. Essa razão, muitos foram recrutados pelo grupo Wagner. Tá, agora não interessa mais. Pode tirar. Basicamente, bom, agora o que isso tem a ver com essa parada dos soldados russos, né? Só pra vocês entenderem o desfecho final aqui da nossa história. Trauma, galera, é uma das maiores, digamos que emoções, assim, tudo isso que eu falei para vocês que importa para a formação de uma memória, né? Aspecto emocional, a situação ser relevante para você, piriri, pororó, no trauma, isso é vezes 30, 100, 200. Porque um trauma libera todas as substâncias necessárias no seu cérebro de forma muito abrupta e em alta escala para formar uma memória. Então, o transtorno do estresse pós-traumático nada mais é do que uma supermemória do evento. Sacaram? É por isso que traumas, principalmente na infância, quando todo o nosso cérebro está muito mais mole, digamos assim, não fisicamente, mas metaforicamente, funcionalmente, eles são muito mais... Traumas na infância aumentam muito a chance de desenvolvimento de problema de saúde mental na idade adulta. Porque você está mexendo numa circuitaria muito fácil de mexer, né? Que são os neurônios cerebrais de uma criança que está com uma neuroplasticidade muito alta. E essa circuitaria, quando traumatizada, ativa toda aquela maquinaria de genes que faz com que aquela memória fique muito bem fixa. Então, trauma, principalmente na idade infantil e adolescência, isso não quer dizer que na idade adulta não importa, mas principalmente na infância e adolescência, é horrível, porque o seu cérebro ele recebe uma carga de neurotransmissores e substâncias que é uma super cola para a memória, digamos assim. Então, sim, soldados em guerras tendem a aumentar o número de transtorno de estresse pós-traumático porque eles estão num momento que é muito relevante para eles. E veja que faz sentido. Se você sofreu um acidente de carro, o seu cérebro não vai esquecer esse acidente. Porque é muito importante para você que lembre do acidente. A sua vida está em risco. Você não pode cometer a mesma coisa que você cometeu outra vez. É importante que a gente lembre dos problemas que a gente tem para a gente ter flexibilidade comportamental e evitá-los ou contorná-los. Né? Então veja, é um degradê muito grande o quanto as nossas emoções podem influenciar na formação das memórias, porque zero emoção você não vai conseguir formar memória, performar na formação de memória, e muita emoção talvez você fixe demais aquilo e aquilo começa a ser deletério para você. Aí a gente chega na famosa curva em U invertido, que é o quê? Você, para performar em termos neurobiológicos, é preciso estar num estado médio de estresse, digamos assim. Pouco estresse é muito ruim. Já pensou você apresentar um trabalho na faculdade zero estresse? Vai ser horrível, porque você não se preparou, você não tem expectativas de ir bem, você não tem, né, você sequer está se importando com o desfecho daquilo. Só que se você ficar muito estressado, aquilo pode também gerar um desfecho ruim para você, né? Então, é para vocês compreenderem que o processo de formação de memória envolve a ativação dessas vias genéticas que fazem com que exista essa produção de neurotransmissores e dependendo do nível de estímulo, até mesmo de novos braços neuronais, digamos assim, e que tudo isso é lambuzado
né, é pincelado, existe uma camada de, digamos assim, uma camada de verniz que envolve a emoção. Você não vai aprender algo que não é importante para você, beleza? Então, seja lá a profissão que você tiver, quer aprender mais sobre isso, é importante que isso seja importante para você.